Uma pergunta do quadro Pergunte ao Vagnão, é do Paulo Ramos, isso mesmo. O Paulo Ramos pergunta assim: posso criar um lote, fazer um estatuto e destinar uma área para cada associado? Olha só a pergunta dele: isso daria registro em cartório ou não? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou hoje no lugar que eu mais gosto de estar, em glebas que podem ser loteáveis, isso mesmo. E eu vou responder hoje para vocês aqui no quadro Pergunte ao Vagnão umas perguntas que chegaram para mim que têm relevância. Vamos lá para a primeira. O Fanuel Costa pergunta assim: o município pode negar a viabilidade do projeto porque um trecho do acesso 1 quilômetro antes não tem um mínimo de 8 metros de largura e um trecho de 50 metros linear? Bom, primeiramente, Fanuel Costa, o que seria, tá, esses 50 metros lineares? Lineares do quê? De um rio? De um córrego? Lineares a uma linha férrea, por exemplo? Tá? Então é muito importante que você cheque essas informações. Eu sempre bato nessa tecla. Cheque as informações com o município. O município sempre vai cuidar das demandas urbanísticas, tá? O registro de imóveis é outro ente que você vai checar as informações antes de começar qualquer ato, tá? O registro de imóveis vai cuidar sempre das demandas legais. E no meio disso tudo ainda, tá, vale a pena uma consulta ao Ministério Público. Mas não chegue de mãos vazias, chegue com um anteprojeto urbanístico acompanhado do seu assessor jurídico. Isso é muito importante, para daí sim você saber sobre essas questões de referências. 8 metros, 10 metros, 50 metros, do que e da onde. Vai ter as diretrizes ali para poder te balizar, tá? E claro, não negligencie a figura de um arquiteto ou arquiteta urbanista para, no caso, orientar você a empreender com maestria nesse setor. Valeu? Sem mais dados complementares, fica difícil aqui eu responder a sua pergunta assim, que seja muito de cunho assertivo para a sua pergunta, ou seja, eu não consigo te dar essa resposta sem dados complementares, mas deixei aqui algumas dicas para que você empreenda e faça sucesso aí com o seu negócio. Bacana o nosso amigo aqui, Fanuel Costa. Continua aqui numa gleba, tá? Objeto de parcelamento do solo, e estou gravando aqui o quadro Pergunte ao Vagnão. E a pergunta agora é do Genival Fernandes Júnior. Vamos lá. Wagner, para um empreendimento numa cidade acima de 20 mil habitantes, tá? Que ainda não tem plano diretor, olha que legal a pergunta dele, que vai responder a dúvida de vários aí. Posso solicitar a aprovação de um condomínio de lotes com base na lei federal, que é a 13465 de 2017, que trata, além de regularização fundiária, regulou a própria 6766 e também traz o dispositivo do condomínio de lotes? Quais seriam as exigências, né, para os equipamentos, né, públicos, comunitário, área verde, etc. Meu amigo Genival Fernandes Júnior, você pode e deve, tá, se aproximar desse município, mesmo que ele não tenha plano diretor, e fazer isso a 4 mãos, por que não? Tá? O município está lá de parceiro do empreendedor, tá bom? Mesmo que ele não tenha todos os dispositivos legais, você pode usar o que o Estatuto da Cidade coloca pra gente: gestão democrática das cidades, mas esteja acompanhado da parte técnica. Quem são os profissionais que podem te orientar nessa primária, nesse primeiro relacionamento com esse município? O arquiteto ou arquiteta
urbanista, tá bom? Vai ter que ter um anteprojeto aí para você começar a essas conversas, onde vai expressar a sua ideia empreendedora. Mas você precisa ter esse projeto já em mãos? Não. A primeira tratativa você pode sentar e discutir os pormenores e pormaiores dessa situação, tá bom? Logo na sequência vai ser exigido sim esse anteprojeto urbanístico e também a figura do seu advogado imobiliarista que cuida dessas demandas legais para ti. E o município está lá para te ouvir, né? Então você vai propor algumas situações e por que não, né? Dentro da própria lei, do próprio regramento do plano diretor que está por vir aí, que acredito que esteja na iminência já disso acontecer, você já não tenha contribuído também, né, para que a cidade se desenvolva melhor. Em cidades que já tem, geralmente, o que eles pedem aí para você poder fazer um condomínio de lotes, é que você deixe uma área institucional fora do perímetro onde você vai cercar. Mas são tantas situações e tantas exigências que podem ocorrer que a gente gravaria aqui um podcast aqui de 1 hora discutindo só sobre isso, tá bom? Ou, né, o vídeo aqui se estenderia aí por 1 hora ou mais, que são muitos assuntos e muitas dúvidas. Mas fique ligado nisso, já faça os primeiros contatos com o município, que eu tenho certeza, se você fizer as perguntas certas, você vai ter as respostas certas. São as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Fique ligado nessa dica aí e obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta aqui, uma pergunta do quadro Pergunte ao Vagnão. É do Paulo Ramos. Isso mesmo, o Paulo Ramos pergunta assim: posso criar um lote, fazer um estatuto e destinar uma área para cada associado? Olha só a pergunta dele. Isso daria registro em cartório ou não? Obrigado. Eu não estaria falando em lote, etc. Bom, ficou um pouco confuso aqui, né? Você começa falando de lote e depois você termina falando que não está citando o lote. Mas vamos lá, tá? Eu vou colaborar contigo. Posso criar um clube, fazer estatuto e destinar uma área para cada associado? Olha, existe 2 maneiras aí de parcelar o solo, tá? Quando se trata de chacreamento. No seu caso não está especificado se é chacreamento ou se é um loteamento, se é afastado ou se é perto da cidade. Mas fique ligado numa situação. A partir do momento que você destina um perímetro para determinada pessoa ou pessoas, você está incidindo no parcelamento do solo. Porque senão fica um condomínio de propriedade. Ou seja, com o domínio de uma propriedade. Vamos imaginar, eu estou aqui nessa propriedade, tá? Eu vou querer ter aqui frações ou lotes e destinar para as pessoas que vão comprar de mim. Enfim, eu estou destinando, eu vou ter que destinar um perímetro para cada pessoa. Aí é loteamento, tá? Aí é parcelamento do solo ou um desmembramento. Entende? Pode ser em área rural ou urbana, mas eu estou delimitando um pedaço dessa área e vou colocar lá no mercado, certo? A gente está falando de loteamento, parcelamento do solo. Se eu não for delimitar essa área, mas eu quero ter aqui comigo várias pessoas comprando ou adquirindo, entendeu? Eu posso fazer também? Posso. Eu vou ter com o domínio da propriedade, então tudo isso aqui vai ser de todos. Eu não estou delimitando uma área. Então é muito importante entender o que é condomínio edilício, condomínio de lotes, com o domínio dessa propriedade. Falando de parcelamento do solo, você vai ter que delimitar o perímetro, separar em matrícula, seja por fração de lotes ou lotes individuais, para você poder ofertar isso de maneira correta, onde você não vai sofrer punições ou sanções dos órgãos competentes. E assim, complementando a pergunta do Paulo Ramos aqui, né, que ele fala do estatuto também, seja para qualquer ato que você for fazer aí, tá? Se você vai parcelar, se você não vai, se vai criar condomínio, enfim, fração com o domínio da propriedade, você pode fazer um estatuto onde você possa ter os regramentos, um estatuto interno, ou seja, um regulamento interno. E isso demanda de muito estudo de cunho jurídico para deixar esse instrumento clean, onde tem direitos, deveres e obrigações, tá? Falando de condomínio edilício, condomínio de lotes, loteamento de controle de acesso fechado, né? A gente já tem diretrizes gerais
para regular tudo isso. Até a própria lei de incorporações imobiliárias que trata dos condomínios prevê muitos dispositivos, mas vale a pena também, né? E vou se dizer assim, é indispensável você checar o código de obras desse município, porque as leis federais, dispositivos gerais, e as leis municipais complementares, ou seja, lá vai estar muito mais explicado para você como você deve agir com relação a tudo isso. Na maioria das vezes ela fica mais restritiva, tá? Se não, eu vou só ter o condomínio de propriedade e eu quero regular como a gente vai usar, de repente, alguma área comum que não está delimitada dentro disso tudo, você pode fazer um regimento interno, também submeter a avaliação da sua ala jurídica para que você não cometa equívocos. Valeu, meu irmão, para complementar aí a sua pergunta. Até mais. Isso aí, pessoal. Se você está curtindo esse quadro aqui do Pergunte ao Vagnão, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal. Curta, compartilhe, leve esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Não se esqueça, se inscreva e comente também, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai levar para o maior número de pessoas possíveis. Até a próxima!